Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terem muito o que dizer. Depois de morar por quase 4 anos em um veleiro, eu vim parar aqui na Austrália. E hoje, por conta do isolamento e das fronteiras fechadas, eu tô aqui na Tasmânia, que é uma ilha linda no sul da Austrália. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. Você ouve agora a 4ª e última parte da entrevista com Amir Klink. E para você que não ouviu ainda as 3 primeiras partes, não se preocupe. Está tudo gravado aqui no podcast Maré Sonora. Basta acessar o SoundCloud, Spotify ou iTunes. Na conversa de hoje, você confere um pouco dos planos de Amir Klink para quando a pandemia terminar e recorda outros momentos incríveis do navegador brasileiro com muitas histórias interessantes. Um grande abraço. E a mim, nesses últimos 3 anos e meio que eu estava comentando contigo, que eu passei morando num veleiro, num monocasco de 41 pés, eu percebi a quantidade de embarcações que atravessam o Atlântico, o Pacífico também, naqueles grupos como o ARC, né, ou o Oysters. O que você acha dessas caravanas, dessas verdadeiras caravanas de barco que atravessam juntos e muitas vezes não têm experiência nenhuma de vela? Eu acho sensacional. Eu acho uma pena que esses eventos não aconteçam no Brasil, para tirar um pouco a poeira dos barcos parados aqui, para tirar um pouco a bunda do pessoal da Marina, do Yacht Club, e fazer com que os barcos viajem. Então são iniciativas muito interessantes, porque eles conseguem resolver toda a parte técnica de uma travessia, onde muitas vezes, mesmo o cara que tem barco há muito tempo, ele não tem essa experiência suficiente, qual é o net de meteorologia que ele vai acompanhar, qual é a documentação que ele precisa, o tipo de seguro, quais são os países onde precisa tomar mais cuidado, onde não é bom parar fora de uma marina. E, infelizmente, o fato de esses eventos não acontecerem ou não serem populares no Brasil mostra uma deficiência que a gente tem em relação à estrutura náutica. Nós não temos estrutura náutica. Então, você anda todo o Nordeste brasileiro, não tem um cais que presta para se amarrar o barco. Não tem um cais que a minha seguradora aceita para amarrar o barco. Porque o brasileiro é simplesmente ignorante em questões náuticas. Tirando esse pessoal retratado lá no filme do Big, né, que infelizmente estão morrendo, estão se acabando, a gente não tem cultura náutica. Então a gente não tem estrutura de marinas, de atracadores corretos, flutuantes, tratamento de esgoto. Você vai no Rio de Janeiro, é uma vergonha, né? Não tem um único barco para alugar num sábado de sol. Você não vê uma vela, não. Uma vela. Lixo para todo lado. A gente consegue destruir os espelhos d'água mais icônicos do mundo, a gente consegue transformar em 5 minutos numa bacia de esgoto. E o fato também é que a burocracia para um barco de fora entrar no Brasil, ela não é burra, ela é criminosa. Ela é simplesmente criminosa. Então, a gente hoje tem a marina com o maior número de barcos na água no Brasil. É uma marina molhada, a gente só mexe com embarcações na água, temos mais ou menos 300 barcos, e a gente recebe um número muito grande de barcos viajantes, de barcos que estão viajando pelo mundo. Eles não conseguem fazer o procedimento de entrada no Brasil. Nossa. Porque muda o cara da capitania dos portos, muda o procedimento. Você vai no Rio de Janeiro, é outro procedimento. Em Santos é outro. Em Salvador é outro. Em João Pessoa é outro. Em Belém nem sabe fazer. Então, assim, infelizmente, esses eventos, eu acho que ainda vai demorar para eles acontecerem. Porque quando o país se torna hostil, e o Brasil é um país hostil às pessoas que estão viajando de barco pelo mundo, esses eventos fogem. E é uma pena, porque é um país que todo mundo que visita de barco ama, né? A gente tem... Agora estamos recebendo clientes americanos, que os americanos morrem de medo, né, da América do Sul, principalmente do Brasil, morrem de medo de assalto,
de falta de apoio técnico, de óleo diesel batizado e vários outros problemas. Mas a gente ainda não conseguiu resolver a parte burocrática, não é só a parte técnica. Paraty tem condições de receber barcos de fora, hoje tem várias marinas, como a minha, que atendem mais ou menos bem os barcos, mas a gente ainda tem um monte de distorções técnicas e burocráticas muito ruins para receber esses eventos. E em relação, Amir, mudando um pouquinho de assunto, em relação ao Congresso Livre, que tratou de integração socioemocional entre alunos, educadores e a família, como é que você analisa a inserção da tecnologia no contexto do sistema educacional, né? Você foi um dos palestrantes, né, desse congresso. Queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Bom, eu sempre me interessei por assuntos ligados à educação. Tenho uma amiga, a Cláudia Costin, que foi colega de faculdade lá na FEA, na USP, que é uma das grandes especialistas no mundo. E eu fiquei muito impressionado quando eu fiz a invernagem numa das escalas. Eu fiz uma escala não prevista, foi uma escala que eu decidi fazer na hora, num arquipélago escandinavo chamado Ilhas Færøer. E esse arquipélago é um conjunto de 18 ilhas, com 45 mil habitantes, e tem uma das comunidades mais prósperas do mundo. Eles são muito mais prósperos que os suecos, que os islandeses. E o segredo da prosperidade, da característica humana e social deles é a educação. Eu conheci aquele educador brasileiro que faleceu, o Rubem Alves, um acidente lá em Minas. A gente ficou preso uma vez durante, 12 horas juntos. E eu fiquei contando para ele essa história das Ilhas Færøer, que eu conheci quase todas as escolas de Tórshavn, da capital, em várias ilhas diferentes. Eles têm uma metodologia educacional muito interessante, onde não tem aula de física, química, matemática, filosofia, essas bobagens. Eles ensinam as crianças a construir uma casa viking e um barco viking. E na construção da casa e do barco, eles ensinam filosofia, matemática, química, física, essas coisas tão importantes. E o que acontece é que eles são incrivelmente empreendedores. Quer dizer, as crianças trabalham desde 12, 13 anos de idade na pesca. Os barcos de pesca mais modernos do mundo são fabricados lá. São os barcos mais automatizados do mundo, só que eles levam sempre muita gente. As pessoas dentro do barco são alunos das escolas. Que legal. Então, o barco é operado por 3, 4 profissionais de marinha de pesca, super equipados, e o resto da turma que está dentro do barco são alunos que estão em alto mar. A sala de aula são os navios que eles fabricam. Então, eu adorei esse processo e eu conheci o projeto do LIVE no Rio de Janeiro quando eu estava começando. Quem está por trás disso é para variar, o Jorge Paulo Lemann, né? E eu achei muito interessante a metodologia deles. E eu tenho tenho participado de eventos com eles praticamente em todo o Brasil. Eu faço silenciosamente, a gente não divulga isso, mas é um trabalho muito interessante. Eles foram pesquisar nas Ilhas Færøer, na Finlândia, em alguns países africanos, naquela escola famosa da Ponte, lá em Portugal, metodologias de ensino que tornam o aluno mais protagonista e mais conectado, mais tolerante com as diferenças e com essas habilidades emocionais desenvolvidas. É um programa muito, muito interessante. É um programa que funciona hoje em escolas de um ticket muito alto, a meu ver. A escola base deles, a escola de referência do Rio de Janeiro, é uma escola cara, dessas escolas tipo as americanas que estão vindo para o Brasil hoje, mas a proposta deles é muito bonita, porque o projeto de longo prazo deles é ir aplicando essa metodologia numa escala tal que em alguns anos o ticket de acesso vai ser quase de uma escola pública, uma escola sem custo. E essa proposta para um país onde tem tanta desigualdade, tanta deficiência no ensino, onde a gente tem um ensino tão fraco, eu acho muito, muito importante. E, Amir, uma coisa que eu achei muito interessante que você tem falado é a sua meta de ser dono mais do seu tempo do que possuir bens materiais, né? Que você quer mais se livrar deles, assim. Queria te pedir para explicar um pouquinho disso, desse seu pensamento atual. Bom, eu tenho uma origem, uma família libanesa, por parte de pai,
E é engraçado, né? Na cultura libanesa, assim, os libaneses emigram do Líbano e vão para o mundo, e a missão deles é voltar ricos. É literalmente isso, sem papas na língua nem nada. É parte da cultura, o cara que sai, mostrar o poder que ele alcançou. Os bens que ele comprou, as empresas que ele é dono, o cargo, as posições de destaque na medicina, no jornalismo, no mundo empresarial. É uma parte da cultura. E eu convivi com uma família onde os valores eram esses. Filho, se você não for dono do seu nariz, você não é ninguém. Você não é ninguém. Você vai comer o pão que ele amassou, vai ralar, vai trabalhar de servente, não sei o quê, mas vai ter que vencer, vai ter que voltar aqui e mostrar o quanto você ganhou. E essa cultura, digamos, não é nem de sucesso, que eu não gosto da palavra, mas materialista, assim, eu percebi com o tempo que eu tinha, por outro lado, origem sueca. Minha mãe era o contrário, era a pessoa mais desprendida de valores materiais que eu conheci no mundo. Assim, ela nem roupa direito ela comprava, ela cortava o forro das cortinas, meu pai não dava dinheiro, ela arrancava o forro das cortinas em casa e fazia a roupa dela com forro de cortina. Eu acho que eu fui feliz na minha vida profissional, assim, você acaba acumulando coisas que você precisa. Eu sempre fui desprendido de coisas de dinheiro, eu não sei quanto eu tenho na conta, não gosto de contar, não gosto de mexer com dinheiro, com bem, mas há uns anos atrás, junto com a Marina, a gente fez uma viagem no Paraty 2, que a gente gostou tanto, que falamos, caramba, hoje a gente tem os meios para fazer o que a gente gosta e a gente fica cuidando de negócio, de locação, de atividades que, no fundo, a gente não precisa mais, né? Vamos se livrar dessa encrenca toda e vamos ter mais tempo, ter mais liquidez para viajar pelo mundo. A gente precisa muito menos para viver, não precisa tudo isso. E a gente começou, tem gente que fica incomodada quando você fala isso, mas a gente começou literalmente a se desfazer, independente, mas valia muito mais, você está se desfazendo desse negócio por um terço, um quinto do preço. Paciência. Eu quero aproveitar a vida, o patrimônio que eu tenho, acho que são as histórias que a gente construiu e não os bens que a gente tem. E é engraçado porque, sem querer, eu percebi que isso é uma... Eu tenho muitos amigos hoje em outros países que já fazem isso há muito tempo. Que procuram construir para suas vidas um cenário onde você tem mais tempo para curtir a vida e onde você tem menos coisas para cuidar. E isso, eu sei, hoje é uma tendência. Eu sempre falo, né, as meninas nunca vão ter um carro. Essas novas gerações, não sei qual é a nomenclatura agora, XYZ, eles não querem carro, eles querem ter mobilidade. E mobilidade em qualquer lugar. Eles não querem ter casa própria, moradia, eles querem ter moradia divertida, legal, que não encha a paciência, que não seja muito grande, que não precisa ficar limpando muito. E é uma tendência que a tecnologia hoje nos permite, de você ir se desvencilhando dos bens e ganhando mais tempo para desfrutar. E eu acho que isso tem muito a ver com o mundo, o universo de quem vive num barco, porque num barco você vive essa experiência. Num barco a gente descobre uma maneira de viver com muito menos, né? Os recursos todos são escassos, mas você pode viver com muito conforto, com muito prazer, você pode mudar a paisagem da sua janela, né? Você pode escolher neve na janela, pode escolher águas turquesas, atóis do Pacífico, das Ilhas Solomon, o que você quiser, só depende da tua vontade. E eu gosto muito desse mundo náutico porque ele anda junto com alguns conceitos que eu gosto de aplicar nos projetos que a gente faz, que são esses de fazer simples, eficiente, de praticar, de ter menos desperdício. Pouco a pouco, a gente está caminhando para isso. Eu estou me desfazendo de tudo que eu não preciso ser dono do imóvel para ter a marina lá, eu posso arrendar o terreno. Então, o que eu vou fazer? Vou vender. Vou vender, provavelmente barato, mas eu gosto do negócio. O negócio, eu adoro receber barcos de fora, de um lugar, modéstia à parte, a minha marina não tem infraestrutura nenhuma, é tudo mato em volta.
é um lugar lindo de morrer. Ninguém gosta de ficar naquelas marinas cheias de baixo, alto-falante, embarcação, silver, gold, chamando na portaria. Não tem nada disso, não tem alto-falante, não tem barulho. E o pessoal de fora gosta, porque é o Brasil, é o patrimônio que a gente tem lá, né, tá lá, é a floresta em volta que nunca ninguém vai tocar. E eu até fiz atos suicidas lá, eu tenho orgulho em Paraty, eu tive muita terra lá. Tive terra que foi do meu pai, terra que eu comprei, que eu, graças a Deus, não tenho mais hoje. Mas eu tenho uma coisa que me orgulha. Me orgulho não o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu poderia ter loteado, poderia ter enchido de dinheiro, Poderia. E eu consegui fazer com que essas áreas todas, são quase 8, 10 quilômetros de costeira em volta da cidade, nunca serão construídas. Nunca vai haver construção. Nunca vão ser. E a beleza de Paraty, a razão pela qual tem quase 4 mil barcos na água lá, é exatamente essa. E aí eu comecei a entender a história do meu pai, que era um libanês louco, que comprava terra para não produzir nada, para não fazer nada. Porque ele gostava da floresta e da água. E ele só comprava terra que tinha face norte e aguada, e nascente. E o fato é que essas áreas todas, improdutivas há 40 anos, hoje são as áreas que tem o maior número de nascentes em Paraty. Então, disso nunca falei sobre isso, mas eu tenho muito orgulho do que eu não fiz, do que eu não deixei acontecer. E quem me ajudou muito a ter essa visão também é um cara que eu admiro muito, não pelo trabalho convencional, que é conhecido no mundo todo, mas é o Sebastião Salgado. Para falar a verdade, eu nem sou tão fã da fotografia dele, não tenho lá minhas questões sobre fotografar misérias, migrações, não sei o quê, mas o Sebastião tem uma coisa muito interessante que nem ele comenta isso. Ele e a Lélia, eles ficaram com a área que foi do pai dele numa região lá do Rio Doce, do Vale do Rio Doce, onde historicamente a tradição era desmatar a terra completamente, meter fogo, e todo ano, para rebrotar alguma coisa verde para o gado comer, eles põem fogo nas esparsas gramíneas que voltam a crescer. Então, uma propriedade de 1.000 hectares lá, eles conseguem pôr no máximo 100, 120 vacas ou bois, o que é um desperdício de terra, e ele resolveu fazer um programa de reflorestar. Cada propriedade normalmente é um pequeno vale, o vale do pai dele tem quase 1.000 hectares que ficou para ele, e eles montaram um instituto chamado Instituto Terra. Quando ele ganhou aquele prêmio da Laika, da máquina número 3 milhões, ele já não trabalhava mais com a Laika, ele trabalhava com a Pentax, e ele pediu uma autorização para leiloar a máquina que fizeram em homenagem ao Salgado, a ele. E ele leiloou essa máquina e com o dinheiro ele montou o Instituto Terra, e durante 25 ou 30 anos agora, eles começaram a fazer um viveiro das espécies nativas e tudo deu errado. No primeiro ano, a formiga destruiu tudo. No segundo ano, o fogo do vizinho invadiu. No terceiro ano, a seca destruiu. Depois, o problema randômico das mudas, que estava errado, que tem que ter uma diversidade randômica específica, não é qualquer diversidade que funciona. E assim, de ano a ano, eles foram sofrendo, acabou o dinheiro, eles conseguiram doações e não sei o quê. Bom, 25 anos depois que eles começaram, a coisa mais incrível que ele fez lá não foi a floresta. Eu sempre falo assim, eu não sou tão fã de floresta. Floresta é uma coisa que, se você tiver água, você planta, e em 100 anos você transforma qualquer lugar da terra, até Israel, em floresta. Eu faço floresta, me dá água e as mudas e eu faço ficar verdejante. Mas, para mim, a importância da floresta não são as árvores, o verde, é a água. E o que aconteceu no vale onde eles estão lá, em Aimorés, acho que Aimorés é no Espírito Santo, quase divisa com a Bahia. A coisa espetacular que aconteceu foi que as nascentes que estavam mortas há séculos voltaram a produzir água. Eu fui com ele, a gente foi até o cume de uma montanha lá, a 30 metros do topo dessa cadeia de montanhas, do lado de lá deserto, árido, seco, do lado de cá as árvores que ele plantou. A 30 metros da cumieira lá, tinha nascente com 2 polegadas de água, assim, brotando. Isso, para mim, você fazer renascer a água é uma das coisas mais sagradas, mais importantes que um homem pode fazer. Incrível. A última pergunta, Ami, que eu gostaria de te fazer, você tem planos, assim, de para onde ir, assim que as fronteiras
internacionais estiverem abertas, assim a situação for se normalizando globalmente? Bom, o primeiro plano é um plano de trabalho mesmo. Eu quero ir buscar o Paratyzinho vermelho. Nós fizemos, acho que a viagem mais legal que eu fiz até hoje, no final do ano passado para a Antártica. A gente deixou o barco lá em Port Stanley com os amigos lá, com o short, e o barco acabou ficando preso lá. Então, a gente saiu das Falklands de avião e eu não consigo voltar para buscar o barco porque o acesso externo está proibido. Então, assim que as fronteiras abrirem, especificamente no caso das Malvinas, né, das Falklands, eu quero ir lá buscar o barco. E aí eu estou em dúvida entre voltar de Port Stanley para Paraty, que é uma viagem de uns 10, 12 dias, mas uma viagem chatinha, porque você passa no litoral da Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul. O mar nessa região é um mar bem, bem pior do que Cape Horn, né? Cabo da Boa Esperança, assim, um mar bem enjoado mesmo. Seria muito mais divertido fazer uma viagem um pouco mais longa, né? Talvez o dobro de tempo, mas ir para Cape Town. Então, eu estou com vontade de tirar o barco lá, se não tiver grandes problemas de entradas e saídas entre países. Eu adoraria levar o barco para Cape Town, porque aí a gente vai a favor do mau tempo. A gente vai com vento basicamente de popa. E aí de Cape Town eu gostaria muito de fazer uma paradinha em Lüderitz e refazer a viagem que eu fiz remando no conforto de um veleiro. Que legal! Eu tenho hoje amigos muito queridos lá em Lüderitz. O pessoal que me ajudou quando eu fiquei encalhado lá, não tinha os documentos para liberar o barquinho a remo. Tinha o pessoal que me ajudou e tinha o cara que me hostilizou lá, que era o capitão dos portos, o capitão Riz. Eles estão todos vivos e eles ficaram muito amigos. E há 2 anos a gente esteve lá com as meninas e, por coincidência, o capitão Riz mora, sei lá, perto do Kruger Park, no Vitória Falls, mas 5.000 quilômetros de distância, mas ele estava lá em Lüderitz e a gente pôde reunir todo o pessoal que me ajudou quando eu não tinha dinheiro, quando o barco estava preso, não sei o quê. Uhum. E é uma turma extremamente divertida, né? O Crispin Clay lá, um historiador muito famoso na África, um molequinho que me ajudava lá, um pretinho incrível, que tinha 11 anos na época. Hoje ele é o prefeito de Lüderitz, virou um cara negão de 2,20 metros de altura, um cara super incrível. Então, assim, eu tenho grandes amigos lá e é um lugar muito interessante porque até hoje o turismo não descobriu Lüderitz. É um lugar que continua intocado, virou um polo pesqueiro importante, de lagostas principalmente, e virou um lugar num assunto sobre o qual eu tenho uma dependência química. É o porto de produção de ostras hoje. Eu sou absolutamente viciado em ostras, então estou doido para ir de barco para lá. Que legal. Muito obrigada, viu? Putz, é um prazerzaço te ouvir, é sensacional e sem palavras para te agradecer. É muito, muito legal mesmo. Quando acabar essa história, se vier para o Brasil, seja bem-vinda lá na Marina do Engenho. Lá. A gente está muito feliz lá. A Marina está fechada nesse momento, mas parece que a prefeitura agora autorizou os donos dos barcos, que trabalham nos barcos, a entrarem, acho que 4 dias por semana. Mas é um lugar muito bonito lá, tem um casarão antigo lá que está abandonado, eu vou ter que um dia arrumar dinheiro e restaurar a desgraça da casa, mas é uma casa interessante onde nasceu a mãe do Thomas Mann, da Montanha Mágica, lá o Nobel da literatura alemã. A mãe dele nasceu nessa casa. E acho que é por isso que a gente tem muitos clientes alemães. Tá? Que legal. Você lembra que a gente, na época que saiu o jornal pela crítica, a gente mandou um joguinho para vocês? Vocês chegaram a jogar aquele joguinho da Amazônia até a Antártica? Nossa, que legal. Tá no barco até hoje. Então, eu tava no Paraty 2 e eu botei no Paratyzinho agora. Tá lá em Port Stanley lá. Ah, que demais. Maravilha, Mi. Muito obrigada pelo seu tempo, viu? Prazer falar com você. Parabéns pela ideia do podcast. E sucesso. Que precisar da gente pode abusar. Chegamos ao fim agora da série com Amir Klink. Muito em breve, novos entrevistados, novas conversas e um respiro sonoro para todos vocês. Um grande abraço e muito obrigada.